Boa tarde, paz do Senhor, todos os irmãos. Sempre um privilégio ter pregado a palavra de Deus. E ainda para mais hoje, não é? Que tenho o meu filho a assistir. Mas é mais uma vez também um privilégio para mim poder pregar a palavra de Deus com os irmãos. Boa tarde. E quero estar aqui. Espero que já não tenhamos mais imprevistos técnicos. Eu gostaria de falar com os irmãos. Vou-me tentar não desfocar muito daquilo que é o meu objetivo nesta tarde, mas gostaria de falar acerca principalmente de duas coisas também nesta tarde. Uma tem a ver com um facto incrível que eu ainda estou a descobrir e que acredito que também cada um dos irmãos ainda está a descobrir, que é o incrível desejo que Deus tem em estar connosco e nos chamar de amigo. Não sei se nós temos esta noção, mas nós temos um Deus tão incrível, não é? Que nos quer fazer de filhos, nos quer fazer de amigos, quer estar connosco. Pessoas tão imperfeitas e tão frágeis como nós, quando temos um Deus tão incrível, tão magnífico, mas que ainda assim nos quer chamar de amigos e quer estar connosco. Mas isso também me leva e tem-me levado a refletir sobre outra questão, também que quero falar, são essas duas questões, nesta tarde, que é o facto de nós temos motivações, certo? Todos nós temos motivações. E Deus, Ele expressou muito bem a sua motivação para se querer relacionar connosco, ao dar o seu Filho por cada um de nós. E a sua motivação é simplesmente o amor que Ele sente por cada um de nós. Mas nós muitas vezes, e é isso que também quero focar nesta tarde, qual é a nossa motivação em caminhar com Ele, em caminhar com Deus? É porque, infelizmente, nem sempre a nossa motivação é a mesma que a dele. Nem sempre é pelo amor. Eu gostaria de levar os irmãos, e esta não é propriamente o texto onde nós iremos ficar, mas em Mateus capítulo 24, nós vamos passar por algumas passagens para refletir um pouco acerca destas duas questões, a amizade com Deus e também as nossas motivações. Mateus capítulo 24, a partir do versículo número 3. Dar um pouco de tempo para que os irmãos possam abrir. Mateus capítulo 24, e vamos ler aqui desde o versículo 13 até ao versículo 14. Também eu tenho alguns textos, alguns deles um pouco longos, mas que iremos, na maior parte deles, estar de passagem. Então, Mateus capítulo 24, versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará do quase todo. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Até aqui a palavra de Deus.
Eu não vou falar acerca da vinda do Senhor, não é esse o tema. Até recordo-me que no ano passado até trouxe esse tema aos irmãos, numa das oportunidades que tive. Mas este é o contexto em que eu acredito que nós estamos, okay, vivendo. É verdade que quando lemos aqui, isto não diz apenas respeito à segunda vinda do Senhor, diz respeito também àquilo que aquela geração de discípulos iria passar acerca da destruição do templo, e eles já enfrentaram todos estes sinais que aqui estão, e são os sinais que hoje em dia continuam a acontecer. Só há aqui uma pequena diferença face a 2000 anos atrás, é que na altura o Evangelho ele não estava próximo de chegar a todas as nações, mas hoje está. Okay? Eles viveram todos os sinais que aqui estão, guerras, rumores de guerra, perseguição, falsos profetas, sempre houve, estas coisas sempre houve, em todos os tempos, em todas as épocas, e continuam a haver hoje. Mas existe uma diferença. É que havia um mundo a quem pregar o Evangelho, e hoje em dia nós estamos chegando perto de todas as nações. É verdade, ainda não chegámos a todos os povos, a Bíblia não está traduzida ainda em todas as línguas, provavelmente há tribos que ainda não ouviram falar do nome do Senhor, mas está próximo. Está próximo. Okay? E este é o contexto em que nós vivemos, e aqui no final diz, não é por causa da iniquidade, do pecado que se tem multiplicado, e nós penso que enquanto cristãos estamos sensíveis a este multiplicar da iniquidade e do pecado. Sabemos que há falsos profetas, há falsas ideologias, às vezes até no movimento denominado cristão não é? Existem falsas doutrinas que nem estão assentes na palavra de Deus, e vemos que é difícil. O contexto não é fácil. E diz que muitos irão se escandalizar, muitos irão abandonar o Senhor. Isto me leva a refletir e a pensar quais são as minhas motivações em caminhar com o Senhor, em estar com Ele. Da parte dele eu sei qual é. É o amor. É o amor. Agora, qual é a minha intenção? Geralmente, nós vemos na palavra de Deus que muitas pessoas chegavam junto a Cristo, junto a Jesus, muitas vezes porque tinham uma necessidade. Não há problema em nós irmos a Deus porque temos uma necessidade. Não há problema em chegarmos a Ele porque precisamos, porque é verdade, nós precisamos, nós temos necessidades e Ele tem aquilo que é necessário para resolver os nossos problemas. Ok? Vemos que havia pessoas que andavam atrás dele, e lá, se os irmãos lerem João capítulo 5, João capítulo 6, por causa não é da comida, não é daquilo que Jesus não é oferecia, por causa dos milagres, das bênçãos, e essa também é uma das motivações porque as pessoas às vezes andam com Deus, não porque o amam, mas por causa dos benefícios que eles pensam que podem alcançar por caminharem com Deus. Isto leva-me a pensar, porque nos últimos dias diz que as circunstâncias vão ser difíceis, vão ser complicadas. A iniquidade se vai multiplicar, haverá falsos profetas, o amor se irá esfriar de quase todos, não diz de todos, okay? De quase todos, então não haverá muito amor também à nossa volta, nos nossos dias, mas diz que não é aquilo, porém, que perseverar até ao fim será salvo. Porquê? Porque há motivações diferentes nas nossas vidas. Há motivações diferentes nos corações das pessoas. Eu não sei qual foi a motivação que te trouxe até aqui nesta tarde, mas eu sei que só há uma que é verdadeiramente segura. É se tu amas a Deus verdadeiramente. Se amas a Deus quando é difícil ou se amas a Deus quando é fácil, porque há tempos bons, há tempos de bênção e há tempos difíceis. Mas só há uma motivação real para nós caminharmos com Cristo, que vai ser segura e que nos vai segurar até ao fim, custe o que custar. É o amor de Deus, a sua graça e a sua misericórdia. E nós ou estamos aqui por causa da pessoa de Cristo, ou nós estamos aqui por causa de outras coisas que pensamos que podemos obter de Deus. E esse não é o caminho. João, ele escreve o seu Evangelho, talvez já tenha dito isto aos irmãos, eu gosto muito do Evangelho de João, não é aquele, podemos dizer, mais singular, não é mais diferente. Os outros três são mais semelhantes. João é um pouco mais diferente. E ele escreve, não é? E dá sinais para que as pessoas, elas relata sinais, podemos assim dizer, não é? Para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. Mas o desejo final de João
e nós percebemos isso ao estudar o Evangelho de João, é que eles venham a Cristo e podem vir, na verdade, de qualquer maneira. De qualquer maneira tu podes e tens a oportunidade de chegar a Cristo. Mas não é para continuar de qualquer maneira. E aquilo que João nos quer levar depois é nós permanecermos com Deus e permanecermos com Cristo, porque o amamos, porque sabemos quem Ele é, não por causa já daquilo que Ele faz, mas por causa de quem Ele é. Esta é a razão porque nós devemos caminhar com o Senhor e seguir a Ele todos os dias da nossa vida. Porque, irmãos, o Senhor Ele não nos deve rigorosamente nada. Não nos deve nada. Nunca deveu. Nunca deveu. E mesmo assim, Ele entregou o seu Filho, mesmo sendo nós pecadores. E ainda mais, Ele faz muito mais do que isso, não é? Ainda agora no final do ano estava a pensar sobre a minha vida. Deus tem sido muito bom para mim. Muito bom. Minha vida é um mar de rosas? Não. Os meus amigos mais próximos, e quem me conhece sabe que a minha vida não é um mar de rosas. Tenho partilhado algumas das dificuldades, das lutas. Todos nós temos lutas. Mas o Senhor Ele tem sido muito bom e muito gracioso para comigo e para com a minha família. E o Senhor abençoa, o Senhor Ele transforma, o Senhor Ele cura, o Senhor Ele salva, o Senhor restaura, o Senhor faz tudo. Ele tem todo o poder. Mas a última análise, aquilo que me deve mover a estar com Ele e a caminhar com Ele e a chamá-lo de amigo e ser por Ele também chamado de amigo, é simplesmente por quem Ele é. Porque isso é suficiente. Porque isso é suficiente. Porque Ele é digno. Não é? O pastor há bocado lia aquele texto dos dias não havia o Senhor. Ele é suficiente. Ele é suficiente. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 a versículo 12, se os irmãos conseguirem abrir rápido, também podem ler. Se não conseguirem, vejam ali também ali na tela. Okay? Estava-me a escapar o nome. Estava a olhar para um televisor, mas não é a mesma coisa, não é? A tela é diferente do televisor. Jó capítulo 1, versículo 6 a versículo 12. No livro de Jó, vemos aqui um diálogo, não é, entre Deus e Satanás, não é? Entre Deus e o nosso inimigo. E diz que num dia em que os filhos de Deus, e aqui os filhos de Deus não é falar acerca dos anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quando ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nós não vamos ler mais, também o diálogo não acaba aqui, ele ainda volta uma segunda vez, não é? Para aí também tocar na saúde de Jó, mas é verdade, Jó, não é? Quem conhece a história sabe que ele vai ficar sem os seus filhos, sem as suas posses, e inclusive mais tarde sem a sua saúde. Mas ainda assim ele não amaldiçoou a Deus, pelo contrário. E sabe, o que o diabo quer é que nós andemos atrás de Deus por causa daquilo que ele faz por nós. O diabo quer é provar que nós andamos com Deus simplesmente por causa das bênçãos. Foi o que ele fez com Jó. Pois tu o abençoas, pois tu fazes tudo aquilo que ele quer, tu dás tudo do bom e do melhor, tira-lhe isso para ver se ele continua sendo fiel. Graças a Deus, porque muitos de nós, Deus não permite isso. Graças a Deus. Porque se Deus permite isso, será que nós estaríamos todos aqui? Jó, ele estaria. Nós sabemos que ele estaria. Mas eu e tu,
Será que nós teríamos? Eu tive um filho, se ele me tirasse o filho. Pode acontecer. Ele deixa de ser bom? Ele deixa de ser digno? Não. Não. Quando nós lemos aquele texto há pouco de Mateus, não é? Diz que muitos se hão de escandalizar nos últimos tempos. Irmãos, eu estou trazendo esta mensagem porque eu creio que nós estamos próximos da vinda do Senhor. Eu não estou a dizer que o Senhor, nós vamos ser todos arrebatados. Eu não sei, está bem? Não é isso que eu estou a dizer. Não sei, pode ser. Eu tenho essa esperança, mas pode não ser. Pode não ser. Não sei. Mas acredito que estamos vivendo os últimos tempos e que os últimos tempos serão difíceis, serão trabalhosos e que muitas pessoas vão apostatar da sua fé. E quanto mais cedo nós refletirmos quais são as nossas motivações e fomos aos pés de Deus para buscar e pedir ao Senhor que nos faça ter um coração cuja nossa motivação é Ele, ponto final. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. No final nós vamos estar firmes e vamos estar face a face com Ele para toda a eternidade. Não num momento de julgamento, mas num momento de vitória, de gozo, de paz e de alegria. Mas para isso os nossos corações precisam de ser motivados, acima de tudo, por quem Ele é. Porque eu não sei se os irmãos são como eu. Mas sabe, quando eu leio estes versículos acerca dos últimos tempos, e nós vivemos num país livre, em que nós temos a liberdade de nos reunir neste lugar, em princípio nenhum de nós, acho eu, não é? Espero que não. Em princípio nenhum de nós, quando sair daqui, vai ser preso, ou vai ser apedrejado, ou vai ser perseguido, mas em muitos lugares isto está a acontecer. Isto está a acontecer. E se fosse connosco? E se na Europa, e se em Portugal, isto começar a acontecer? Às vezes penso, terrível é, não sei, a igreja sob perseguição ela cresce. Aqui ela não tem crescido muito. Aqui não estou a falar de tomar, estou a falar em Portugal. Na Europa ela não tem crescido muito. Mas nos países sob perseguição, vivamente. Mas como é que seria? Será que nós estaríamos aqui? Porque se isto acontecer, porque diz que vai acontecer, não sei se a nossa nação, não sei se em breve ou não, mas poderá chegar o tempo. Poderá chegar o tempo em que nós, para pregar toda a palavra de Deus, porque há partes da palavra de Deus que são muito fáceis de pregar. São muito fáceis. Deus ama, Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus de graça. Pois. E quando Deus começa a apontar para os nossos pecados, e quando Deus começa a apontar para o facto de nós queremos viver a vida à nossa maneira, como é que nós reagimos? Quando Deus começa a tocar nas áreas da nossa vida que, Deus, aí não toques. Não, isso aí, não, isso, não. Como é que é? Quando nós tivermos, não é, de falar com aqueles que não creem em Jesus, que não conhecem a sua palavra e começarmos a apontar para aquilo que hoje são as ideologias da nossa sociedade e dissemos isso está errado, isso é pecado. Vamos ser aplaudidos? Não. Vamos continuar com Ele, com Cristo? Ou vamos fazer como muitos? Se é assim, não quero. Porque muitos, já no passado, não é, diz que Jesus ele veio para os seus e os seus não o receberam. E sabe, quando eu penso nisto, causa-me algum temor. Para substituir uma palavra não tão bonita, não é temor, é uma palavra mais bonita, mas medo. Insegurança. Quando eu era mais jovem, parece que já sou muito velho, não é? Mas quando eu era mais jovem, não andava na escola, na secundária, nós tínhamos uma expressão que às vezes usávamos,
geralmente para aqueles que são muito gabarolas, que era campeão, né? Olha para aquele, eu sei que é um campeão, não é? Fala, diz que acontece, faz tudo e mais alguma coisa, mas depois quando chega a hora, nós tínhamos esta expressão, não é? Um campeão. Em Mateus, no capítulo 26, no versículo 30, antes de Jesus, não é? Quando Jesus está prestes a ir em direção à cruz, lá no Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 26, versículo 30, e diz que, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus, lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Isto é o que se chama, não é? Há 15 anos atrás, se estivesse na secundária, o que eu diria de Pedro é grande campeão. Grande campeão. Diz que faz, acontece, o maior lá da aldeia dele. O problema é quando chegou a hora, ele não fez nada disso. Não é? E nós podemos dizer muita coisa. Nós podemos dizer muita coisa. É fácil estar neste púlpito e dizer, pregar, não é assim tão difícil. Às vezes é difícil, mas nem sempre é assim tão difícil. Nem sempre é assim tão difícil. E é fácil nós sermos cristãos, e dizer muitas coisas quando a vida nos corre bem. Quando nós temos tudo. Quando nós somos como Jó. E a vida é uma maravilha. Mas quando corre mal, quando nós somos apertados, e quando o momento da dificuldade e da provação chega, aí é que se vê quem nós verdadeiramente somos. E sabem, Pedro, ele tinha esta vontade. Passado não é pouco tempo, se os irmãos recordam e se conhecem a palavra, quando vêm para prender Jesus, não é? Vemos que Pedro, não é? Ele saca da espada e corta a orelha lá de um soldado. Ele estava cheio de ânimo. Ele tinha realmente uma vontade, ele tinha realmente este desejo. Pedro, ele não está a ser mentiroso. Sim, ele está armado em campeão, perdoem-me a expressão, mas ele tinha esta vontade, ele tinha realmente este desejo. Ele tinha esta vontade. E nós muitas vezes, irmãos, nós podemos olhar para aquela palavra lá em Mateus e dizer se a perseguição vier, se as dificuldades vierem, se as provações vierem, se nós não é, fomos achincalhados, fomos isto e mais alguma coisa por causa da palavra de Deus. Não, nós vamos permanecer, nós vamos pregar, nós vamos ser fiéis ao Senhor. Nós podemos dizer isso tudo e ser verdade, e nós temos essa vontade. Mas quando chega a hora, nós não temos o poder e a capacidade de o fazer. Porquê? Nós não temos realmente essa capacidade. Nós não temos a capacidade e o poder de dar a nossa vida, aquilo que é mais importante, a nossa vida, em prol seja do que for. Nós não temos essa capacidade, porque o nosso instinto, a nossa tendência é nos preservar. E nós muitas vezes temos o desejo, mas nós não temos o poder e não temos a capacidade. Mas não é aqui que eu vou terminar a pregação, não é? Não é aqui que eu vou terminar. Já tinha mudado a página. Gostava de ler um texto que acho que os irmãos que calhar vão gostar. É Isaías capítulo 53. Agora eu estive a dizer não é as partes menos boas, não é as partes mais difíceis. Agora vou chegar à parte que nós gostamos. Ok? É aquilo que nos pode dar esperança. Isaías capítulo 53, logo a partir do versículo número 1. Porque se os irmãos são como eu e não têm a certeza de quando a perseguição vier, de quando for preciso pagar um preço muito alto para seguir ao Senhor,
são como eu e ficam inseguros e pensam como é que será que eu irei reagir, como é que será que eu serei mesmo fiel ao Senhor. Capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor, agradou-me ele, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, pelo seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui a palavra do Senhor. Há pouco tempo, não sei se foi esta semana ou na semana passada, estava a ouvir uma pregação de um pregador que eu aprecio bastante, um irmão que por acaso faleceu no ano passado, o pastor Timothy Keller. Estava a ouvir uma mensagem e ele dizia algo interessante sobre a questão de também relacionamento e amizade, que é, muitas pessoas não compreendem Deus porque julgam que Deus não é capaz de olhar para nós e dizer tu também. No sentido de que, se os irmãos repararem, como é que muitas vezes nós nos relacionamos com os nossos amigos, ou como é que começa uma amizade? Estou-me agora, por exemplo, a recordar ali do jovem de Orem, o Amizadai. O Amizadai, tal como eu, gosta de cinema. Então nós, quando estamos juntos, muitas vezes falamos acerca de cinema. Porque dizemos, tu também gostas de bem visto aquele filme, não é? E temos ali um ponto de conexão. E muitas vezes é assim que as amizades começam, não é? Tu também tens este interesse. Então começamos a falar sobre isso e depois, não é, começa-se a criar uma amizade. E isto serve para as boas coisas da vida, como também para as más da vida. Por exemplo, se algum irmão, não é, estiver doente, imagino, não é, por exemplo, com uma gripe, começar, esta semana, não é, estive com mal, se calhar está um irmão ao seu lado, é verdade, esta semana também estive engripado, não é? E começa ali uma conversa. Às vezes pode ser com coisas boas e às vezes pode ser com coisas más. E o que é incrível no nosso Deus, mais nenhuma religião tem. Mais nenhuma religião tem. É que Deus, Ele pode dizer, ou nós podemos dizer a Deus, tu também. E sim, Ele também. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser rei, mas ser tratado como o mais desprezível.
Ele sabe o que é ter tudo e de repente não ter nada. Ele sabe o que é ser moído, ele sabe o que é estar doente, sabe o que é ser ferido. Estar doente, os irmãos entendam, não no sentido doente, vou falar da parte final, ok? Ferido, ensanguentado também, não entendam mal. Okay? Ele sabe o que é ser crucificado. Ele sabe o que é ter angústia lá no Getsemane, não é? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele sabe. Aquilo que nós, e que é relatado lá em Mateus, não é o texto de onde nós começámos, acerca dos tempos que nós vivemos e quando esperamos pela vinda do Senhor, de perseguição, de rejeição, de traição, de ódio, nós podemos chegar ao pé de Deus nessas alturas e dizer: tu também? E Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é. Por isso é que nós, quando enfrentamos dificuldades, é por isso que se nós enfrentarmos este nível de dificuldades escrito na palavra de Deus, nós podemos ter esperança. Porque nós não vamos olhar para nós, porque nós não vamos ficar com o nosso foco em nós ou nas circunstâncias, mas nós vamos nos focar naquele que passou tudo aquilo que nós podemos passar e muito mais, mas venceu. Nós temos um Deus que é vencedor. Nós temos um Deus que venceu o pecado. Nós temos um Deus que venceu a morte. Nós temos um Deus que ressuscitou ao terceiro dia e vai reinar para todo o sempre. Por isso, venha o que vier. Nós somos a igreja que tem de permanecer. Porque nós não temos desculpa. Porque eu e os irmãos, nós não temos desculpa. Não há desculpa. Porque nós temos um Deus que nos chama de amigo. Nós temos um Deus que sabe. Sim, eu também. Tu tens um Deus com quem podes falar tudo e mais alguma coisa. Ele sabe. E não sabe apenas o que tu passas, Ele sabe. Porque Ele sentiu. Porque Ele encarnou. Para que não houvesse desculpa para nós, mas acima de tudo para que nós pudéssemos ter salvação. Porque Jesus, Ele diz: eu não vim, não é para trazer condenação, eu vim para salvar aquele que estava perdido. E às vezes nós estamos perdidos nas nossas dificuldades. Às vezes no pecado, outras vezes nas nossas dificuldades, nas circunstâncias, nas provações, mas não importa. Porque eu tenho aquele a quem eu posso recorrer. E para terminar, isto estamos mesmo a concluir, Hebreus capítulo 4, versículo 14 a versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a versículo 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. No Antigo Testamento não é o sumo sacerdote, e só ele, uma vez por ano, só o sumo sacerdote, e uma vez por ano, podia entrar no lugar, não é, no Santo dos Santos. Eu e tu, hoje, nós temos a oportunidade de a todos os momentos, 24 horas sobre 24 horas por dia, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, chegarmos perto do nosso Deus e entrarmos no lugar que é santo. Que é santo. Que é santo. Não sei se todos nós já o fizemos ou temos tido esta oportunidade e sabemos o quão privilégio e quão grande é a nossa honra. De termos caminho livre,
acesso livre por causa do sacrifício e ressurreição do Senhor Jesus. E talvez, não sei se está aqui alguém entre nós, estás a ouvir esta pregação e estás a dizer, pois, mas eu não creio, não percebo nada disto. Experimenta. Porque quando experimentares verdadeiramente e tiveres um encontro verdadeiro com Cristo, não vais querer outra coisa. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com o amor e a graça e a misericórdia de Deus, nós não podemos continuar igual. É demasiado incrível. E é demasiado fantástico para a nossa vida permanecer igual. É demasiado fantástico para nós queremos permanecer nos nossos pecados. É demasiado fantástico para nós permanecermos no desespero das nossas dificuldades e das nossas lutas. Não há desculpa. Não é o pastor em Galvão hoje de manhã dizia, não é? Nós não podemos nos amar em vítimas. E é verdade. É verdade. Nós não somos vítimas. Nós não podemos ser coitadinhos. Nós não podemos viver como vítimas. Ai, vamos ser perseguidos. Ai, é difícil pregar a palavra de Deus. Ai, as pessoas não querem ouvir. Ai, elas rejeitam. Ai, eu vou ser tratado. Eu vou ser posto de lado. Vale a pena seres posto de lado por causa de Jesus. Vale a pena ficares com Cristo no final. Mesmo que esta sociedade não compreenda e não te aceite. Ou mesmo quando tu disseres aquilo que eles não querem ouvir ou gostem de ouvir só a parte que é boa, entre aspas. Vale a pena pagares o preço. Vale a pena pagar o preço. Se eu quero dificuldades, se eu quero ser perseguido, não, irmãos, não quero. Claro que não. Está bem? Não me ofereçam perseguição. Eu dispenso. Ok? E quero as bênçãos de Deus. Quero. E graças a Deus o Senhor me tem abençoado muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Muito mesmo. Mas se isso mudar, se a perseguição vier, eu já não tenho a certeza como vou reagir. Mas termino com esta passagem. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Onde eu e tu falhamos, ele não falhou. Onde eu e tu caímos, ele não falhou. E ele tem poder para nos restaurar, para nos reerguer. Por isso, versículo 16, e termino. Cheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. O diabo, ele não quer que tu faças uso disto. A última coisa que ele quer é que tu faças uso deste privilégio e desta honra e da graça e da misericórdia que reside e que existe em Cristo. Mas é exatamente isto que nós temos de fazer. Cada dia. E irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Deus não quer ser nosso amigo só aos domingos. Deus não quer ser só nosso amigo à quarta e à sexta quando há culto. Deus quer ser nosso amigo à segunda, terça, quarta, quinta e sexta e domingo, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Todos os anos. Há bocado estava a pensar no meu lugar, não é, sobre aquilo que ia pregar, porque às vezes é quase impossível, não é? Estarmos no dia em que vamos pregar e as coisas não nos passarem na cabeça. Estava a pensar, Deus, Ele deseja mais estar comigo do que eu desejo estar com o meu filho. E é verdade. É verdade. E porque eu ainda consigo ser egoísta, às vezes. Deus, Ele não é egoísta. Deus, Ele deseja mais estar comigo e consigo do que você ou eu, o nosso filho. Ou com o meu filho, não é? Os filhos dos irmãos com os irmãos e eu com o filho também. E eu, pronto, houve ali um jogo de palavras que foi estranho. E é verdade. Ele não ama o filho. Não, eu amo o filho. Mas eu sei que o meu Deus me ama muito mais perfeitamente do que alguma vez eu vou amar o meu filho. E o meu maior desejo para o meu filho, o meu maior desejo para os irmãos e para a família dos irmãos, é que eles possam conhecer o Pai perfeito que nós temos. Mais do que nós mesmos. Amém? Posso orar?